Olá, meus irmãos e irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina, Ser Luz. Eu me chamo Sérgio. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, dê o joinha se estiver curtindo os nossos conteúdos e compartilhe com seus amigos, familiares e conhecidos. Pessoal, vamos começar esse vídeo relembrando daqueles 9 fatores para as curas radicais, ou seja, para pacientes em estados terminais. Lembrando que é baseado numa pesquisa científica. Isso não é conjectura nossa, não é especulação de espiritistas ou religiosas. Não, é baseado em pesquisas científicas. Então vamos só relembrar os 9 fatores. 2 deles são físicos, que é a alimentação e a utilização de ervas, e os outros 7 fatores eles são emocionais, mentais e espirituais. Então, o primeiro, alimentação. O segundo, a utilização de ervas. O terceiro, tomar posse sobre a sua saúde. O quarto, seguir a sua intuição. O quinto, liberar emoções suprimidas. O sexto, aumentar emoções positivas. O sétimo fator, buscar suporte social. O oitavo fator, aprofundar sua espiritualização ou reespiritualidade. A religiosidade no sentido mais essencial de reconexão, né, com o divino em você. E o nono fator, ter uma boa razão para viver. E quem quiser revisar mais profundamente cada um desses fatores, porque nós explicitamos, nós descrevemos, nós demos exemplos e nós abordamos cada um desses fatores de forma mais refletida e mais profunda, então busquem lá do 6º vídeo ao 10º vídeo. Foram nesses vídeos que a gente falou sobre cada um desses fatores individualmente e trazendo alguns exemplos bem esclarecedores. Obviamente, ao longo dos nossos vídeos, a gente vai estar sempre tocando em um desses aspectos desses fatores ou em vários deles, em alguns deles conjuntamente, mas é importante essa rememoração porque esses fatores são, de certa forma, a bússola, né, que vai nos orientar nesse resgate aí da nossa vitalidade, nessa cura física que nós tanto buscamos, almejamos, dentro dessa tônica máxima, dessa verdade máxima de que a saúde é o nosso estado natural. E para quem não está em nenhum processo de doença ou nem enfermidade, mas quer simplesmente manter a saúde e o bem-estar de forma mais consciente, até porque nós estamos num planeta onde as doenças e enfermidades é uma realidade e num caso desse a gente não vai ser pego desprevenido, digamos assim, né? Então nós já vamos estar conscientes dos processos e a gente vai poder lidar muito melhor, né? Ou seja, fazer essa caminhada de forma mais consciente, mais leve e de forma mais curadora e com menos nível de estresse. E aí a gente chega nessa palavrinha chave, né? O estresse do dia a dia realmente tem incomodado bastante a humanidade de forma geral. São vários níveis, né? Várias gradações de estresses em todas as áreas da nossa vida. Então, o estresse hoje virou essa grande tônica da humanidade, né? E a gente precisa também começar a lidar com esses estresses diários de forma mais consciente, exatamente para ir diminuindo o nível do estresse. Talvez não de zerar completamente o estresse, porque inclusive já existem pesquisas científicas apontando que o mínimo de estresse de forma saudável, então eles já estão considerando um certo nível de estresse como saudável, exatamente para ativar as nossas forças e também os nossos movimentos no dia a dia, as nossas ações, né, mais bem dirigidas e as nossas reações também, inclusive as reações do nosso próprio corpo físico. Então eles já estão provando que algumas pessoas que, por exemplo, têm hábitos muito ruins, por exemplo, bebem rotineiramente, né, bebidas alcoólicas, ou tem alguns vícios como fumo, tem pouco sono, não dorme bem, então passa um dia nas festas, né, enfim, e o sono é prejudicado, que o nível da imunidade dessas pessoas decai bastante, bastante. E pelo contrário, quando essas pessoas elas são colocadas em algum nível de estresse, mas dentro desse estresse saudável, o estresse que estimula, o estresse que reativa as nossas defesas, né, que nos faz reagir, mas de forma a agir sobre uma situação específica, diz que esses estímulos estressantes mínimos, né, ou em níveis saudáveis, eles realmente ativam o nosso sistema imunológico em mais de 20%.
Então, realmente, já existem pesquisas sendo feitas falando que o mínimo de estresse, ele é sim considerado saudável, e eles nos colocam em movimento, e esse próprio instrumento biológico, nessa máquina biológica que nós chamamos corpo, toda essa inteligência perfeita, ela se ativa e ela trabalha de forma mais tenaz, né? Então, assim, elas reativam a nossa vitalidade e impulsiona o nosso sistema imunológico dentro do que ele precisa fazer e do que ele sabe fazer. Ou seja, as nossas defesas, elas aumentam por consequência natural quando nós vivemos em nível de um estresse mínimo ou saudável. E aí a gente poderia falar assim também, né? Que realmente você tem que buscar esse mínimo de estresse, esse estresse mínimo, né? Então sair dos altos níveis, dos altos graus de estresse e ficar no máximo nesse mínimo. E obviamente a maior parte do tempo nós temos sim que ter zero estresse, porque zero estresse vai ser igual a homeostasia, ou seja, esse mecanismo interior que a gente tem de regulação, de reharmonização, de autocura, ele funcionando perfeitamente e com algumas doses de pequenos níveis de estresse para ativar, para estimular essas inteligências na gente. E eu falando isso, você poderia dizer, nossa, mas é impossível viver uma vida sem estresse, viver a maior parte do tempo, a maior parte dos dias sem estresse. E eu digo para você, bingo, é isso mesmo. Se você acredita nisso, se essa é a sua verdade, então assim todo o universo vai conspirar a seu favor. Como a gente sempre fala, o universo, essa grande força poderosa, é um grande espelho onde a nossa mente, né, como esse espelho da vida em toda parte, vai refletir a nossa realidade. A partir do momento que a gente fala, é impossível, eu não consigo, eu não posso, ou seja, em detrimento de tudo que a gente vem falando, de toda a inteligência corporal, desses milênios de evolução que todo o nosso sistema fisiológico, biológico, corporal levou para se construir de forma perfeita e harmonizada, então nós estamos dando aquela sentença. Então é pior daquele diagnóstico da doença fatal que uma pessoa recebe. Ou seja, nós estamos o tempo inteiro nos dando diagnósticos e prognósticos fatalísticos, né? Sempre no sentido de nos autodestruir ou de nos limitar. E uma coisa é a vida nos limitar. Aí a gente entra naquele sentido de que problemas sem solução, solucionados já estão, eu vou fazer o que me cabe, o que eu posso, o que está sobre a minha competência e a minha capacidade de fazer. O que eu não tenho poder para mudar, eu não mudo. Então sim, nós sabemos que a vida às vezes nos limita, mas nós nos autolimitarmos diariamente, criarmos essas crenças, interiorizarmos elas tão veemente, com tanta força e projetar ela na nossa vida, no nosso corpo, na nossa saúde, em toda a nossa realidade de forma tão autodestrutiva, então realmente é andar no caminho ao contrário. A gente está sendo totalmente incoerente com o que a gente busca no dia a dia. Então, se a gente fala que é impossível ter uma vida tranquila, com os graus de estresse, às vezes, né? Não frequentemente, mas hora ou outra, dentro do sentido de me estimular, então a gente está batendo o martelo, a gente está mandando um sinal para nós mesmos, né? Partindo da nossa mente, que é a mente criadora, a mente dirigente, a gente gera um contexto emocional, isso reflete o nosso corpo, a gente sobrecarrega, já gera um estresse, né, de cara para o nosso corpo físico, e a gente emana para o universo e ele bate o martelo. Seu desejo é uma ordem. Aí eu me lembro daquela frase, orai e vigiai. Orai toca essa parte do contexto espiritual dos fatores que a gente vem conversando, desse religar consciente, da essência da religiosidade ou então da busca pela espiritualização. E o vigiai, que a gente precisa tomar consciência do que a gente vem pensando, do que a gente vem construindo como crença interior, do que a gente vem sentindo emocionalmente, toda a carga que a gente vem gerando, a maior parte do tempo sem coerência, né? De forma incoerente, ou seja, sem sentido nenhum. Então a gente precisa viver um pouco mais desperto, prestar atenção mais nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas reações do nosso corpo, ler esse termômetro, essa legenda, interpretar, aplicar os ajustes necessários para o nosso bem melhor, para o nosso bem maior. Não tem como a gente continuar vivendo no automático, de forma condicionada, sempre reagindo e se sentindo vítima, nunca se colocando como o senhor, a senhora das situações ou da própria vida e da própria saúde. A gente precisa, já passou. Esse alarme tocou várias vezes,
nós não acordamos, e espero que de fato agora seja a hora da gente acordar e que os vídeos que nós temos feito, né, que eles de alguma forma contribuam com esse processo de despertar. Porque os sinais já foram dados, os sinais estão sendo dados o tempo inteiro, o alarme está tocando, a vida está gritando, o nosso corpo está gritando, pedindo socorro, pedindo atenção, né, nesse estado de vigília, de consciência sobre o que a gente tem feito no nosso dia a dia, e ainda assim muitos de nós mesmos, muitas vezes, renegamos isso, refutamos, negligenciamos e nos omitimos diante desse próprio poder que nós temos que ter dentro daquele fator também, né, de tomar posse sobre a própria saúde, sobre a própria vida, inclusive. Vou pedir licença aí para vocês para fazer uma breve leitura para a gente aparar essa arestra, resumir de forma bem sintetizada e memorizar isso profundamente em nível de reflexão, que a gente realmente precisa nos despertar para como a gente veio vivendo a nossa vida e como a gente vem construindo esse nosso sistema de crença interior. Então vamos lá. Viemos nos treinando há muitos milênios à dor, ao sofrimento, à frustração, à tristeza, ao estresse e várias experiências com maus significados. Falamos de um Deus perfeito, dizemos que acreditamos ser seres divinos, mas aceitamos muito mais as coisas que nos afastam de Deus, de nossa divindade, dessa inteligência superior ou dessa força suprema, do que o que nos aproxima de Deus, desse conceito do divino e dessa força superior, dessa inteligência suprema. No mínimo, muito estranho essa nossa postura diante da vida, diante de nós mesmos. Então, de fato, a gente vem, geração após geração, muitas vezes refletindo o que os nossos pais vieram tendo como crenças. E quando eu falo de pais, eu lembro de ancestralidade, que um dia nós também estivemos lá na ponta, né, em cima, trazendo essas crenças, então refletindo. Então a gente continua propagando esse contexto, essa construção em torno da dor, em torno do sofrimento, em torno da doença, que, enfim, o apocalipse, o mundo está acabando, não tem mais jeito, e a gente vem fazendo disso verdade. Ao mesmo tempo que a gente fala de um Deus amoroso, de um Deus que é perfeito, de um Deus que é justo, de um Deus que cuida de cada um, e parece que na hora de tomar a decisão e de bater o martelo também com relação às nossas experiências no dia a dia, a gente vai contra a tudo que a gente diz acreditar em nível de espiritualidade ou de religiosidade. Então, realmente, não tem coerência isso. Imagina o estresse que a gente gera, mentalmente falando, emocionalmente falando, e para o nosso corpo. Quais são os sinais, quais são os impulsos, quais são as ordens, os comandos que nós estamos dando para esse nosso conglomerado, para esses nossos instrumentos, esses veículos da nossa consciência, se a gente está o tempo inteiro se contradizendo. Agora imaginemos nós, numa conversa entre duas pessoas, você falando uma coisa e depois você se contradizendo o tempo inteiro. Como é que essa pessoa vai te entender? Como é que essa pessoa vai te olhar? Então vamos fazer essa reflexão. Então percebamos nós o nível de estresse, de confusão, de desarmonia que a gente gera, né? Porque nessa integralidade não existe coerência, né? Sobre o que às vezes a gente pensa, do que a gente quer acreditar e não acredita, com o que a gente está sentindo e com o que reflete no nosso corpo. Então a gente gera realmente um estresse sobremaneira, muitas vezes não baseado em fatos reais da vida exterior, porque a gente se deixa levar muito ainda pela vida exterior, mas mais ainda pela forma como eu lido com esses instrumentos meus, né? Corpo mental, emocional e o meu corpo físico. Então os sinais que eu estou dando, os estímulos que eu estou dando são os piores possíveis, totalmente incoerentes, paradoxais e contraditórios, gerando uma confusão, um estresse desnecessário que não tem coerência com o que de fato está acontecendo ao meu entorno, assim, ao meu redor. E o pior é que geralmente nós não paramos aí, nesses estímulos contraditórios, não. A gente precisa piorar a situação, a gente tem feito isso no dia a dia. E o que acontece? A gente liga aquele sistema que é correr, lutar e fugir. Aquele que nos lembra os primórdios lá antes da civilização da humanidade, onde nós agimos mais como animais, onde a gente estava o tempo inteiro se escondendo dos grandes animais que poderiam nos caçar, né, os carnívoros, enfim, escondendo das tempestades, das intempéries climáticas e vivendo realmente como bichos, porque na primitividade nós vivíamos mais como bichos, e então isso ainda está muito forte na gente. Então qual é o nosso
instinto, que ainda é muito forte na gente, ligar o nosso sistema de lutar, correr e fugir. E aí a gente gera um nível de estresse que hoje a gente não precisa mais, porque na nossa humanidade a gente já precisa trabalhar as nossas virtudes. Realmente o nosso foco tem que ser para frente. Cada vez menos instinto, cada vez mais consciência. E a consciência nos fala de outro estado, nos fala de outra chave que a gente precisa começar a girar dentro de nós, que é a chave: lembre-se que você é um ser inteligente e consciente, relaxe e resolva. Resolva o que der para resolver e o que não der para resolver, siga, flua naturalmente. Então a gente precisa utilizar mais esse sistema do relaxar e resolver. A gente tira todo um peso que não vai nos auxiliar em nada, muito pelo contrário, só vai atrapalhar, e a gente precisa ser racional, a gente às vezes precisa pensar de forma fria, sim, e falar o seguinte: não adianta sofrer previamente, ou não adianta sofrer nesse nível todo. A gente sente a dor, a gente deixa essas emoções fazerem um ciclo no nosso corpo. É importante não reprimir. Um dos fatores é não desconstruir essas emoções reprimidas. Então a gente não pode continuar reprimindo. Então a gente também tem que ver com mais leveza essa questão de sentir as emoções. Nós temos vídeos, vamos colocar um cardzinho, quem quiser assistir o vídeo, falando dessa forma de como a gente lidar melhor com as emoções. Aí entra a meditação, entra a visualização também, não tem como a gente fugir dessa verdade, porque a meditação, a respiração consciente é uma forma da gente se acalmar e se colocar nesse estado de relaxamento, e a gente entra num processo de desidentificação com os problemas e começa a identificar as soluções desses problemas. Então, por meio do relaxamento, a gente consegue observar melhor, a gente projeta a nossa consciência como essa grande lupa que vai aumentar essa realidade, e a gente vai poder enxergar as coisas da melhor forma possível e assim agir conscientemente, resolvendo o que é possível resolver e principalmente o que nós somos chamados a fazer em determinado momento, né? Então essa consciência ela é muito importante. E eu não estou dizendo que esse sistema corra, luta e fuja, ele não tem importância nenhuma. Ele não só a gente só continua vivo porque ele existe, mas ele não é ser para vivido o tempo inteiro, 24 horas ligado. Então a gente precisa começar a colocar mais doses do relaxe e resolva. E nos momentos desse estímulo, desse estresse que a gente falou no início do vídeo, que é saudável, nós vamos ligar sim, às vezes esse sistema do lute, do fuja e do corra, às vezes ele é necessário, dentro do sentido figurativo desse mecanismo. E outra coisa, não tem como a gente vê nesse nível de tensão, de estresse, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não há mente que aguente, não há corpo emocional que aguente, muito menos corpo físico que sustente a vitalidade, a saúde e o bem-estar. Isso é impossível. Então vamos voltar vamos pegar esse nosso sistema de crença, a gente precisa dar uma peneirada, ver o que está muito contraditório e começar a trabalhar. Essa questão de que eu tenho fé, eu acredito numa inteligência superior, num Deus amoroso, enfim, qualquer nome que você, irmão, você, irmã, dê a essa força superior, a sua religiosidade, não importa a denominação, ao seu nível de espiritualização que você vem realizando, não importa, mas a gente tem que ser mais coerente. Nós estamos sendo muito contraditórios o tempo inteiro. Tudo que a gente acredita, a gente enterra, se esquece disso e faz ao contrário. Então existe um sistema de crença que é ilusório, muito superficial dentro de mim, e um sistema de crença que ele me domina ou que ele dá a tônica da minha vida. Esse sistema de crença muito superficial, que mesmo nos momentos mais simples de problemas que não são tão graves, quando esses problemas se apresentam, eu já esqueço dessa minha grande fé, dessa minha grande crença nessa força superior, na inteligência do meu corpo, e na própria evolução, na religiosidade, na espiritualização, que eu venho buscando, venho realizando. Então isso apaga completamente no menor sinal de fumaça exterior. Então assim, eu já ligo outro sistema, porque esse sistema ele foi alimentado e retroalimentado muito mais enfaticamente. Eu vim vitalizando e eu vim enfatizando esse sistema dessa crença de que não é possível, que eu não dou conta, que a doença é um estado natural na natureza, que tudo adoece. Não, não é isso. Tudo adoece, tudo está adoecendo, nós estamos adoecidos exatamente por causa desse sistema de crença, exatamente porque nós viemos reafirmando diariamente as coisas que não nos fazem bem, desde os níveis mentais,
psicológicos, emocionais, e isso se reflete no nosso corpo. Não poderia ser diferente, porque a lei é uma só. A lei é uma só. Então a gente precisa ressignificar, sim, profundamente esse nosso sistema de crença. A gente tem que começar a enfatizar, a reafirmar mais ações, pensamentos e emoções que têm coerência com a nossa verdadeira crença em Deus, no divino, nessa inteligência superior ou suprema, nessa força superior, porque senão nós vamos estar trabalhando contra nós. Então a gente precisa começar a trabalhar em nosso favor. Vamos nos desestressar, utilizar esse sistema de lute, corra e fuja muito raramente, quando realmente for necessário, dentro daquele nível mínimo de me estimular, e o restante é o relaxar e resolver, usar a nossa humanidade, a nossa inteligência, a nossa consciência e a nossa própria humanidade. As virtudes estão aí para ser construídas, para ser buscadas e para serem exercitadas. Paciência, coragem, inteligência, visão, discernimento, juízo, enfim, tomada de decisão de forma que nos auxilie nesse processo, seja da cura, como nós estamos buscando primordialmente, ou também da autorrealização, para que nós consigamos nos realizar como seres em experiências, seres espirituais, numa experiência humana ou material. Então, esse é o recado que a gente queria dar nesse vídeo de hoje. Toda semana nós colocamos novos vídeos, às vezes criamos séries novas, sempre bem com esses conteúdos que nos trazem reflexões um pouco diferenciadas do que a gente está vendo aí o tempo inteiro, e o melhor, né, de forma gratuita e aberto aí para todos que quiserem compartilhar e fazer essa caminhada conosco. Gratidão, fiquem bem, fiquem em paz, saúde é o nosso estado natural. Até o próximo vídeo.